Olá, querido aluno do segundo ano. Nós chegamos na última semana do PET, volume 4, na semana 6, fechando assim o assunto acústica, ondas e acústica. Vamos à correção então? Na primeira atividade, fala aí: um homem adulto conversa com o outro de modo amistoso e sem elevar o nível sonoro de sua voz. Enquanto isso, duas crianças brincam emitindo gritos eufóricos, pois a brincadeira é um jogo interessante para elas. O que distingue os sons emitidos pelo homem dos emitidos pelas crianças? Então, o som, ele é uma onda, né? E a onda, ela tem algumas características e o som tem as características do som estão ligadas às características da onda, né? Então, a onda, por exemplo, é muito importante na onda, a frequência, amplitude e a forma da onda. Para cada um desses itens, a gente tem uma característica do som. A frequência, a gente fala em altura, se o som é mais grave, mais agudo. Como que a frequência dos sons das crianças e dos homens é igual? Não, não é. A criança tem a voz mais aguda, o homem tem a voz mais grave. Então, a gente sabe que a altura está variando. Outra coisa é amplitude. Amplitude é meio como assim, o volume do som, a intensidade dele. As crianças estão gritando, elas estão falando alto. Os homens não, eles estão conversando numa altura normal. Então, tem diferença de intensidade também. E a forma? Cada voz tem a sua forma de onda diferente. Cada uma tem aquele desenho da onda diferente. Então, na acústica, esse desenho diferente a gente chama de timbre. Então, a gente, com certeza, o timbre também das vozes, das quatro vozes, são diferentes. Então, como a gente está vendo aí, está variando altura, intensidade e timbre. Então, a alternativa correta nesse caso é a letra E. Na 2, fala: o som é a propagação de uma onda mecânica longitudinal apenas em meios materiais. O som possui qualidades diversas que o ouvido humano normal é capaz de distinguir. Associe corretamente as qualidades fisiológicas do som apresentadas na coluna da esquerda com as situações apresentadas na coluna da direita. Então, vamos lembrar aqui que a gente acabou de ver lá na questão anterior, né? Então, quando ele fala assim, intensidade, a gente está falando da amplitude, do volume do som. Timbre, a gente está falando da forma. E frequência, a gente está falando da altura, se ele é mais grave, se ele é mais agudo. Então aí, ó, na primeira fala abaixar o volume do rádio ou da televisão. Quando a gente abaixa o volume, a gente está diminuindo a intensidade. Intensidade é o número 1. Distinguir uma voz aguda de mulher de uma voz grave do homem. A gente está falando do quê? Da frequência. A gente está falando da altura do som, grave, agudo. Então, a gente está falando aí do 3. Depois, distinguir sons de mesma altura, quer dizer, mesma frequência, e intensidades produzidos por vozes de pessoas diferentes. Então, as pessoas têm timbres de voz diferentes, o formato da onda são diferentes. Distinguir uma nota dó emitida por um violino e por uma flauta. Veja bem, a nota dó, a frequência vai ser a mesma. A gente não está falando de tocar mais alto ou tocar mais baixo no sentido de volume. A gente está falando de timbre, de formato. O violino emite a nota dó de uma forma, a flauta de outra. Então, a resposta correta aí é o 2, timbre. Depois, distinguir as notas musicais emitidas por um violão. Então, como é que eu distingo as notas musicais? Pela frequência delas, né? Então, aqui é o 3. 1, 3, 2, 2, 3 é letra B.
Na terceira questão, ele fala aí: um professor leu seu jornal sentado no banco de uma praça e, atento às ondas sonoras, analisa 3 eventos. 1. O alarme de um carro dispara quando o proprietário abre a tampa do porta-malas. 2. Uma ambulância se aproxima da praça com a sirene ligada. 3. Um mau motorista impaciente, após passar pela praça, afasta-se com a buzina permanentemente ligada. O professor percebe o efeito Doppler apenas. Então, vamos lembrar aqui que é efeito Doppler. O efeito Doppler é assim, ó. Quando a fonte ou o observador está em movimento. Aí a gente tem a sensação de que a frequência está aumentando ou diminuindo, só que na realidade o problema é que a fonte ou o observador está em movimento, um dos dois tem velocidade. Então, no caso do primeiro aí, ó, não é o caso, né, gente? Porque não tem movimento, tanto tá tudo paradinho aí, né? Então, não tem, se não tem movimento nem da fonte, nem do professor, que é o observador, não tem efeito Doppler. Na 2, a ambulância se aproxima da praça com a sirene ligada. Então, aqui eu tenho efeito Doppler, porque à medida que ela aproxima, parece que está aumentando a frequência, né? Só que não é que está variando a frequência, o problema é que ela está com velocidade. Então, a gente está aqui, como ela está aproximando, eu vou ter um aumento, vou perceber como se tivesse um aumento de frequência. Isso é efeito Doppler. Na terceira, que o mau motorista, ele passa pela praça e ele afasta-se, também é efeito Doppler. Só que agora aqui ele está se afastando. Então, em vez da gente ter a sensação de que a frequência está aumentando, o professor tem a sensação de que a frequência está diminuindo. Então, o evento 1 não caracteriza efeito Doppler. Mas, então, a A, B, C está fora. A D e a E é que caracteriza 2 e 3. Então, aqui, ó, com diminuição de frequência no 2, não, a gente falou aumento de frequência. Então, vamos para a letra E. Com aumento de frequência no 2 e diminuição do 3. É essa aqui, letra E. Então é isso, pessoal. Com isso a gente conclui a semana 6, a última semana do PET 4, o último PET, concluindo assim, fechando a matéria do segundo ano. Tem o PET complementar meu, que tem as atividades aí também no canal, que é sobre ótica. São dois vídeos. Se você quiser, pode consultar. E o ano que vem, se você quiser dar uma olhadinha, tem todo o terceiro ano também, a correção de todo o terceiro ano gravado, né? Às vezes não são as mesmas questões no próximo ano, mas podem ser questões semelhantes, pode te ajudar também. Até mais!